Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Salles. Foi quem teve a quarta maior votação para deputado federal em São Paulo e o quinto mais votado no Brasil. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. Prazer estar com você aqui. Nós estamos num novo momento, novo Congresso, recém-eleito, governador, presidente. Como é que o senhor vê essa nova composição do Congresso Nacional? Veja, houve uma mudança de perfil dos representantes do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Um aumento substantivo de representantes que têm uma visão de maior apoio ao livre mercado, à livre iniciativa, ao empreendedorismo. No Senado, uma mudança bastante significativa, né? 1/3 da renovação do Senado, que é o que coube na última eleição, elegeu praticamente quase a totalidade de senadores, neste 1/3, favoráveis a essa visão de livre mercado, livre iniciativa e diminuição do tamanho do Estado. Agora, se isto é o suficiente para que nós tenhamos, tanto na Câmara Baixa, na Câmara, quanto no Senado Federal, a aprovação de regras que apenas e tão somente incentivam o empreendedorismo, a empresa, o livre mercado, eu acho que ainda não. Eu acho que é preciso muita negociação, muita articulação para que esse resultado das urnas se converta efetivamente numa mudança de processo legislativo. Você faz parte, e me permita chamar de você faz parte do grupo de empreendedorismo, da bancada do empreendedorismo na Câmara dos Deputados. Faço. A FPE, é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Esta frente tem um papel fundamental de defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo. E que, claro, ela terá um papel fundamental na discussão da reforma tributária. Pois é, este é um dos temas, talvez o mais urgente, né? O Brasil terminar o seu trabalho, que começa com a reforma da Previdência, algumas mudanças importantes na matéria trabalhista, mas nós não fizemos a lição de casa na seara tributária, quer seja no volume de tributos, na forma irracional como eles operam e também nas suas obrigações acessórias. No almoço que nós tivemos na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da semana retrasada, esteve presente o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, e todos os deputados que compõem a FPE, independentemente dos partidos que fazem parte, defenderam ao vice-presidente da República a importância de haver uma simplificação no sistema tributário e defenderam também, dentre outros assuntos, a não eliminação ou não retrocesso no que diz respeito à autonomia do Banco Central e outros temas, mas que mostram muito que mesmo alguns representantes de partidos considerados base do governo federal, portanto partido base da presidência do Lula, já entenderam que há modelos internacionalmente consagrados que precisam ser minimamente seguidos, né? O Brasil não vai ser uma jabuticaba na economia e achar que isso vai dar certo. Você já sabe mais ou menos que essa visão empreendedora, pró-livre mercado, diminuição do tamanho da máquina pública, eficiência administrativa, é a única fórmula que deu certo no mundo inteiro. E no Brasil não vai ser diferente. Bem, hoje me parece que existem alguns projetos um pouco mais avançados, outros não tão avançados, como a PEC 45, a PEC 110, a iniciativa do Imposto Único, etc. Na sua avaliação, isso será objeto de uma grande negociação ou não? Ou será uma confrontação de ventos mais fortes? Não acredito que haverá um confronto de propostas, pelo simples fato de que nenhuma proposta que não tenha um mínimo de consenso conseguirá ser aprovada no Congresso Nacional nas duas casas. Então, tanto a 45 quanto a PEC 110, que trazem unificação de tributos, uma discussão sobre tributação no destino, eliminação de contribuições, unificação de impostos, níveis federativos distintos, né, os impostos federais, estaduais e municipais,
Enfim, todas essas propostas tiveram até agora um mérito importante de vencer etapas no processo legislativo. Relatórios já foram lidos, pareceres foram emitidos, mas tanto uma quanto outra, e também essa visão do imposto único, que é algo que os serviços defendem com mais veemência, todas elas deverão ser objeto de reanálise agora. Espero que não voltando o processo legislativo desde o começo, mas rediscutindo os pontos-chave. Por quê? Porque o Congresso que agora está é um Congresso diferente daquele que estava. E o governo que agora está no Executivo também é um governo diferente. E mais, o governo atual, o Poder Executivo, não tem uma posição única. Mesmo entre o governo federal, o Poder Executivo Federal, há divergências de opinião. E, portanto, é muito difícil você pegar qualquer uma dessas propostas que já não foi discutida com este Congresso, foi com a formação anterior, e não com este governo, com o governo anterior, e achar que isso vai ser aprovado a toque de caixa. Não vai. Existe uma intenção clara de uma tentativa de uma reforma tributária por parte do Executivo. A grande pergunta é: quem será o grande conciliador dentro do Congresso Nacional, se é que se pode citar o nome de uma liderança, etc., para conduzir esse processo de pacificação? Você acredita na pacificação, na negociação, ou também não? Não há outro caminho, não é? Não há outro caminho. Eu entendo que a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, terá necessariamente um papel de destaque nessa conciliação de diversas opiniões e diversos pontos de vista que cada setor traz para os seus parlamentares. Veja, para além de uma discussão meramente partidária ou ideológica, nós temos um componente nessa equação que são as visões das máquinas públicas. Então, a visão das prefeituras, dos governos do Estado e dos seus respectivos secretários de Fazenda, o interesse do governo federal e no setor privado também, o que pretende o setor de serviços, micro e pequena empresa, comércio, indústria, o agro. Então, são visões, muitas vezes, eu não diria conflitantes, são visões diferentes, com prioridades diferentes. E, portanto, toda negociação que impõe fazer concessões, perder um pouco, eleger prioridades, ela precisa de um ponto de equilíbrio, alguém que faça este papel. Eu não estou vendo ninguém mais habilitado e com uma posição privilegiada para fazê-lo do que o próprio presidente da Câmara. Nós também estamos vivendo um momento que desgraças tenham ocorrido, infelizmente, como lá em São Sebastião, Juqueí, enfim, o que a mãe natureza trouxe de ruim, mas trouxe o lado bom, e nós queremos a sua análise, que foi o acordo entre o governo federal, Lula, governo estadual, Tarcísio, governo municipal, Felipe Augusto, o Nunes, os prefeitos locais, etc., de vários partidos diferentes, com visões diferentes, mas que focaram na solução de um problema. Como é que você enxerga isso e se isso é um novo caminho que se abre nos pontos convergentes, claro que os divergentes vão continuar existindo, para a solução dos problemas do Brasil? Veja, há questões que suplantam, como bem colocado aqui, interesses político-partidários, né? Principalmente uma situação como essa que nós enfrentamos no litoral norte de São Paulo. Ela demanda respostas rápidas de todos os entes federativos. Portanto, sim, louvável reconhecer que, neste caso de São Paulo, agora desse advento das chuvas fortes do litoral norte, houve uma confluência de esforços. Isso não quer dizer, evidentemente, que não haja, por parte desses representantes do Executivo, também uma espécie de intenção de, eu não vou dizer manipular, mas canalizar a opinião pública, né, para tentar criar, digamos assim, uma marca própria, dizer assim, veja como há uma certa institucionalidade. Ok, o importante de tudo isso é que a partir dessa
desse alinhamento dos entes federativos, medidas concretas daqui para frente sejam tomadas. E por que eu digo isso? A habitação no litoral norte de São Paulo é um tema que já há 15 anos, no mínimo, vem sendo objeto de muita demagogia. Sim. Muita. Sim. Nós sabemos, eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e quando fui secretário, fiz diversas operações de fiscalização contra moradias irregulares no litoral. E nós percebemos, né, naquele momento, que havia por trás daqueles movimentos de loteamento irregular, tanto de imóveis de baixa renda, população mais pobre, quanto de loteamentos de alta renda. Claro. Então, isso que eu vou dizer aqui, não está imune nem o pobre nem o rico. Isso acabou acontecendo de maneira geral. Candidatos a prefeito e a vereador permitem que uma série de medidas de utilização de áreas que não deveriam, seja porque não tem licença, porque é inadequado, é área de risco, fossem utilizadas sob o pretexto de que, se eles fossem eleitos, eles fariam a regularização e a anistia daquela área que foi usada. Ou seja, uma espécie de troca eleitoral, né? E no caso específico desse episódio do litoral norte de São Paulo, resultando num verdadeiro crime contra essas pessoas que foram induzidas por candidatos a vereadores a irem morar em áreas de ocupação sob a falsa ilusão de que em algum momento aquilo seria regularizado. Isso aconteceu muito no litoral norte. Sim. Né? E os governos estadual, municipal e federal tiveram sempre ao longo desses anos uma desavença muito grande, onde vai construir, onde não vai, onde desapropria, onde tem licença, onde tem programa de moradia federal com verba estadual e a prefeitura tem que dar o terreno. Quer dizer, esta é, infelizmente, uma realidade do nosso desentendimento, desencaixe institucional brasileiro. Então eu espero que esse caso sirva, como foi de Petrópolis, Belo Horizonte, Bahia, enfim, sirva de uma lição para acabar com esse mimimi e enfrentar o problema como ele tem que ser. Torcemos muito para que isso seja o início dessa mudança, para que se tenha regularização, para que se dê condições dignas, tanto a alta renda como a baixa renda, alta renda, que todos possam viver harmonicamente, que é o desejo de todos nós. Bem, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, muito importante esse espaço para que a gente possa defender medidas econômicas no nosso país que já deram certo em outros países. O Brasil, se olhar para os países que souberam valorizar o setor privado, o dinamismo, a eficiência, o empreendedorismo, a livre iniciativa, tem tudo para dar certo. Se nós quisermos fazer aqui aquilo que países vizinhos dos nossos, principalmente aqui na América Latina, fizeram de errado, aqui vai dar errado também. Então, a fórmula é mais ou menos conhecida mundialmente, basta saber implementar aqui no nosso país. Nós queremos agradecer muito a sua participação, tenho certeza que você terá um ano de muito trabalho no Congresso Nacional e desejamos o bem do país como um todo, a democracia, o diálogo, etc. Agradecendo mais uma vez a sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!